Se tem uma coisa que complica a cabeça de muita gente que tenta utilizar o Blender, é a ideia de você utilizar nodes. E nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para que os nodes deixem de ser um bicho de 7 cabeças e se tornem uma arma poderosa nos trabalhos de arte que você for produzir dentro do Blender 3D. Então galera, sem enrolar, direto ao assunto, seja bem-vindo a esse aulão de Blender, né? Não vai ser uma aula curta, vai ser uma aula relativamente longa, então eu peço que você se acomode aí na sua cadeira e se prepara porque vai ter uma descarga de conhecimento gigantesca aqui para você. Ok, o que você vai aprender nesse aulão de Blender aqui? Você vai aprender, o que são os nodes, 2, para que servem os nodes, obviamente, as vantagens e desvantagens, e o mais importante, vai ter uso na prática. Eu vou mostrar para você aqui como que você vai utilizar aqui com o Blender aberto, aqui mostrando aqui frente a frente para você. Já tem alguma imagem na tela mostrando mais ou menos a ideia do que é um Node. Se você já acompanha o Blender há algum tempo, se você já usa o Blender, você já deve saber alguma das coisas que eu vou falar aqui. Há outras coisas talvez você não saiba. Se você é um Blender iniciante ou se você está migrando de outro software para o Blender, então provavelmente essa aula vai ser perfeita para você. Introdução aos Nodes, tudo o que você precisa saber sobre o Node Editor. Mas ok, antes da gente começar a aula, deixa eu me apresentar para que você saiba quem eu sou e com quem você está falando. Meu nome é Augusto César, eu sou cofundador da NStudio, que é um estúdio de visualização arquitetônica fundado aqui em Brasília. A gente já atua no mercado de visualização arquitetônica há pelo menos 3 anos. Eu sou professor de Blender nesse canal, como você deve estar percebendo, né? Meio óbvio. Eu uso e conheço o Blender há pelo menos 7 anos, mas eu venho atuando profissionalmente com Blender há mais ou menos 2 anos, né, no mercado. Caso você queira estar entrando em contato comigo, os meus contatos estão aí na tela e também na descrição do vídeo, e o meu portfólio também está na descrição do vídeo. Mas alguns dos meus trabalhos aí estão na tela para que você possa conhecer, né, e saber que, tipo, que eu não sou só um falastrão, né, que eu tenho algum trabalho para mostrar para vocês, né. Esse aqui é um trabalho recente que eu fiz para um cliente em Portugal. O trabalho da esquerda é um trabalho que eu fiz para um cliente nos Estados Unidos. O trabalho da direita, a minha direita, talvez até meu rosto esteja trocado para vocês, mas enfim. O trabalho da casa é um trabalho que eu fiz para um cliente nos Estados Unidos. O trabalho desse pequeno quintal, né, com o jardim suspenso, é um trabalho que eu fiz como estudo pessoal, né, para poder aplicar plantas e aprender melhor como utilizar plantas nos meus renders. E essa aqui foi uma cozinha que eu desenvolvi no Blender 2.8, né? Então essa cozinha aqui foi renderizada no Eevee. Mas ok, vamos direto ao assunto. O que diabos são os nodes? Os nodes, eles significam literalmente nós, e eles são pontos de encaixe. O termo de node ele é muito utilizado, por exemplo, em redes de computadores. Cada computador é um nó na rede, e os computadores se interconectam através dos nós, e através desses nós, né, que descentraliza toda a rede, deixando a rede toda aberta, os computadores se comunicam. Então você não tem uma via direta até o final, por exemplo. Você pode ir por vários caminhos diferentes através dos nós. No site da Blender.org você tem a seguinte definição para o uso de nodes, né, pelo menos dentro do Blender. Ao criar um sistema de nodes, um sistema de nós, né, fluxos de nós que representam vários estágios do processamento, na filtragem e finalmente nos fluxos de nós que representam saídas ou destinos. Você pode conectar os nós uns aos outros de várias maneiras diferentes, você pode ajustar os nós através de propriedades ou parâmetros que estejam dentro dos corpos dos nós, né? Você pode controlar o comportamento de cada nó. Isso te dá uma grande quantidade de controle criativo e rapidamente se tornará intuitivo. Essa é a definição que eu tirei da Blender.org, mas vamos lá. Esse aqui é um exemplo simples de um material feito no Blender, né? Como vocês podem ver aí. E eu vou utilizando o meu mouse aqui para mostrar para vocês que quando você conhece o Blender, você entende, você bate o olho e você já compreende que isso aqui é um material de alguma superfície, né? Tanto que essa superfície ela deve ser verde, deve ser algum material de chão, talvez, não sei, ou talvez uma folha, porque nós temos um displacement, nós temos aqui dois diffusos, né, dividindo cores, nós temos aqui também um Musgrave Texture, né, que é uma textura procedural do Blender,
Temos aqui um Mapping Node, que ele serve exatamente para mapear a posição, né, de diferentes grupos de nodes. Enfim, tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática aqui no decorrer desse vídeo. Então, aguenta aí que isso aqui vai ser conhecimento pesado, hein? Então fiquem comigo. O Blender não é o único software que utiliza nodes, ok? Nós temos como exemplo aqui a Unreal Engine, que utiliza nodes para poder fazer os materiais. Sim, a Unreal usa nodes. Não são os mesmos nodes do Blender, mas a teoria é a mesma, saca? Você também tem softwares paramétricos como o Grasshopper, que é um software onde você cria visualizações arquitetônicas utilizando matemática para poder fazer a modelagem dos seus projetos, né? Ok, para que servem os nodes dentro do Blender? Atualmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é em 2018, ele serve para a edição dos materiais, ou seja, dos shaders, e para a pós-produção, que é o Photoshop interno do Blender, digamos assim. No futuro será possível fazer animações com os nodes. Eu coloquei 2020 talvez, porque esse é um projeto da Blender Foundation, que é um projeto chamado Everything Nodes, onde você basicamente poderá fazer tudo que o Blender faz através de nodes, né? Eu não sei o quão viável é isso, mas é um projeto que eles estão preparando para o futuro. Quais são as vantagens de utilizar nodes? Ok, a primeira vantagem é a liberdade criativa absoluta. Diferente de um software normal, onde você tem simplesmente aquela barra de listas e você não pode, por exemplo, inverter para ver o que acontece, quando você tem nodes, você pode simplesmente ficar trocando os nós de lugar e verificando diferentes formas diferentes ordens, né? Por exemplo, no mesmo processo. Você pode colocar um node de gloss em cima ou embaixo e ver se ele muda alguma coisa. Você pode modificar a posição de um Fresnel, por exemplo, colocando ele mais à frente na linha de nodes ou mais atrás e verificando qual efeito que isso dá. Então, tipo, tudo vai se modificando e você tem essa liberdade criativa. Outra vantagem é o fluxo de trabalho não destrutivo. Quando você trabalha com nodes, você pode pegar ali o início do seu trabalho, você começou, aí você acha, aquilo ali não está legal. Então você desliga uma coisa lá no início, testa tudo lá fora, né? Testa tudo além daquela coisa que você colocou lá no início, depois você volta, liga só aquela coisa e testa para ver como que tá. Então, tipo, todo o seu processo de trabalho, ele está salvo na sua frente. Você não precisa de uma tecla como Ctrl Z, por exemplo. A visualização é fácil se, e somente se, você se organizar corretamente, né, se organizar direito. E tudo fica bem separado e bem categorizado. Então, por exemplo, quando você tem um material muito simples, como um material de uma porcelana bem simples, por exemplo, que só tem ali uma manchinha para dar um realismo. Então você vai ter tipo 3, 4 nodes ali. Às vezes quando você tem um material mais complexo, como o material de uma pedra procedural, né, que vai ter ali aquela caralhada de nodes, então tipo, você vai ter, na sua tela, sempre vai ter apenas o necessário para executar aquilo que você espera, né? Você nunca vai ter excesso de informação na sua tela, a não ser que você seja uma pessoa desorganizada, né? O que nos leva à desvantagem dos nodes, né? Que se você for uma pessoa que não sabe se organizar, se você não se der atenção ali para sua organização, vai virar uma bagunça. Então, tipo, liga para o Stencil, anota, faça grupos, faça o que for necessário para se manter organizado. Antes, a forma tradicional que você fazia materiais, por exemplo, esse aqui na sua tela você está vendo aí, é uma foto do V-Ray, que é como você organiza o material do V-Ray, né? Como você pode ver, mas é uma forma um pouco mais dura de trabalhar. Depois que você começa a trabalhar com nodes, você fica meio viciado, você não consegue mais ficar trabalhando com descendo e subindo listinha, sabe? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, né? Perdão, gente. Aqui eu tenho um exemplo real e uma lista com várias coisas que você pode fazer. E você não tem a liberdade criativa que o Blender teria, de, por exemplo, chegar e enfiar dentro dessa lista uma coisa totalmente diferente, sabe? Chegar e enfiar uma propriedade totalmente diferente ali. Às vezes essa propriedade nem existe, mas você pega e como você tem o conhecimento de como essa propriedade atuaria, você vai lá e cria ela, sabe? Perdão pelos cachorros na rua aí, gente, mas vamos seguindo. Ok, beleza. Tudo que eu já tinha para falar, já está falado. Bora pro Blender. Então, aqui comigo, eu tenho aqui o Blender 2.8. Aqui ele está na Alpha 2, né? Essa versão eu baixei no dia 4 desse mês, né? Nós estamos aqui no 5 de setembro, eu baixei essa versão aqui ontem. É uma build, né? Uma build de desenvolvimento. Mas já está bem estável, suficientemente estável para a gente poder fazer os nossos testes.
Então, ok. Para o princípio do que nós vamos fazer aqui, eu vou setar uma pequena cena, né? Primeira coisa, eu não vou falar muito sobre como vou setar essa cena, eu vou simplesmente configurá-la, né? Eu vou pegar esse cubo aqui, eu vou deletar, vou adicionar uma bolinha, uma esfera. Essa câmera aqui, o novo atalho é esse, né? O novo atalho é esse. Vou posicionar essa câmera aqui, mais ou menos, de frente para essa bolinha. Ok. Você pode minimizar. Eu vou pegar essa lâmpada e vou colocar ela próxima à minha bolinha. E eu vou entrar, né? Deixa eu posicionar melhor essa câmera. Ok. Eu vou entrar aqui em cima no Eevee, que é a nova render engine do Blender, né? Que é uma render engine em tempo real. Ok, com essa lâmpada aqui perto, eu vou deixar ela mais... Opa, não era para deletar. Eu vou deixar ela mais perto aqui. Ok. Vamos aqui, a gente já consegue ver bastante da influência dela. Com essa bolinha selecionada, eu vou dar um Smooth Shading, que eu já salvei aqui nos meus Quick Favorites, ou não. Smooth Shading. Então, beleza. Eu tenho aqui a minha bolinha, tenho aqui no Eevee, e a única coisa que eu vou adicionar é apenas a primeira coisa que eu vou adicionar para que vocês entendam os nodes. O Blender tem uma peculiaridade, né, que é que você pode clicar no cantinho da tela e dividir a tela. Né? Então, eu vou dividir aqui. Agora eu vou apertar Shift F3 e eu vou entrar na minha tela de Node Editor, que é onde eu tenho aqui os meus nodes. Ok, feito isso, a primeira coisa que a gente vai observar aqui nas telas de nodes é onde que os meus nodes estão interagindo. Né? Então, por exemplo, quando você quer fazer os nodes, né, quando você quer utilizar os nodes, você quer fazer configurações, né, configurações dentro de um processo. Beleza. Para fazer essa configuração, você tem que dizer aonde que é essa configuração. Então, o Blender ele te permite fazer essa configuração de nodes em 3 coisas diferentes. Ele te permite fazer no World, que é no próprio ambiente do Blender, né, que é no ambiente 3D, digamos assim, e no objeto. Ou seja, se eu marcar aqui um objeto, o node que eu vou alterar vai ser referente ao objeto que eu tenho selecionado em amarelo, que no caso é essa esfera. Se eu chegar aqui nesse canto e clicar em Word, agora eu estou lidando com os nodes referentes ao mundo ao meu redor. Tanto que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para que vocês entendam, eu vou apertar Shift A, eu vou inserir uma cor na verdade eu inseri inputs e vou inserir um input de RGB, que é um input de cor, basicamente. Ele me dá uma rodinha de cor. Ok. Aqui dentro do Eevee, agora a cor que eu... Deixa eu só jogar isso aqui para cima. Isso. A cor que eu defini aqui será a cor do meu background, tá vendo? Isso aqui já nos dá a primeira coisa que nós temos que entender sobre nodes. Eu vou utilizar esse background node como exemplo. O que nós temos no nodes? Nós temos inputs, que são entradas locais por onde a informação vai ser... Por exemplo, você tem uma informação e você vai enfiar essa informação dentro do node. Que a caixinha do node é o que? É o processo. É o que está acontecendo ali para processar aquela informação. Então, dentro dessa caixinha aqui, existe um cálculo. E esse cálculo ele vai retornar para a gente um output, ou seja, uma saída. E essa saída a gente vai conectar em algum outro lugar, né? Que no caso é uma saída referente a ela. Então, eu tenho aqui um node de background, onde eu tenho um input de cor e um input de força, né? Strength é força. Então, e eu tenho um output de background, que eu preciso ligar ao meu node, né? Que está no final da minha cadeia, que é o Word. Então, o que acontece aqui? Explicando de forma simples. Input, eu tenho aqui uma informação. Essa informação será transmitida para esse node. Esse node possui um programa dentro dele que vai calcular o que fazer com essa informação. Vai gerar um output. E esse output vai ser enviado para o meu Word Output, que é onde vai dar a saída de todas as informações que foram feitas aqui dentro. E assim eu terei o meu Word, né? Ou seja, o meu mundo, o meu ambiente alterado de acordo com os nodes. Okay? Mas aqui eu não quero isso. Aqui o que eu quero é um shader de textura, né? No caso é uma Environment Texture. Essa Environment Texture você encontra aqui em Texture, Environment Texture. Okay? E essa Environment Texture permite que a gente coloque uma imagem de um ambiente inteiro ao redor do Blender, né?
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, né? Eu tenho algumas dessas imagens salvas no meu computador. Vocês podem encontrar várias dessas imagens no site hdriheaven.com. O link do site está aí na descrição do vídeo para que você possa acessar. E eu vou fazer exatamente esse processo, né? Tipo, você pode estar falando... Para você que já conhece, você deve estar pensando que eu estou falando coisas simples, né? Mas esse é o conceito básico. Então, beleza. Eu tenho aqui um HDRI, que é uma imagem panorâmica do céu, a qual eu colocarei no meu Word e pronto. Agora eu tenho um input sendo processado pelo background e um output jogando ele na minha cena, ok? Eu vou subir um pouco os itens da minha cena, vou subir 2 metros aqui, só porque eu posso. Tecla 0 para voltar para minha bolinha e ok. Então beleza, esse é o básico do entendimento de nodes, ok? Mas agora, outra coisa que você precisa entender sobre nodes é as cores. Como você pode ver, o Blender ele nos fornece, dentro do próprio Node Editor, ele nos fornece toda a informação para que a gente tenha a liberdade criativa de entender o que está acontecendo, entender o que conecta com o que, para que, entendendo isso, a gente possa, sabe, utilizar aquele conhecimento ali meio superficial que a gente tem só de bater o olho e fazer alguma coisa interessante dentro da plataforma, certo? Para isso eu vou mudar, né? Eu vou tirar aqui o meu Node Editor de Word e vou mandar para Object. Vou selecionar a minha bolinha, vou clicar aqui em New. Perdão. Eu vou chamar essa esfera aqui, esse material de esfera. Ok. E aqui nós temos aqui um primeiro grande node, né? Eu vou até colocar aqui para vocês verem. O primeiro grande node do Blender, que é uma grande revolução atualmente, que é o Principled DF Shader. Com esse node, esse gigantesco node, a Blender Foundation, né, ou seja, os desenvolvedores da Blender, né, os developers, criaram um node que separa para a gente todas as características de um objeto, seja ele um objeto dielétrico, ou seja, um objeto não metálico, ou um objeto metálico. Para que a gente entenda essas coisas aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, como eu falei agora há pouco, são as cores. Então, vamos começar aqui. Como vocês veem, aqui tem algumas cores diferentes, né? Então, tipo, as entradas diferentes têm cores diferentes. A cor amarela, ela representa um input, né? Por exemplo, você está vendo aqui que ela está sempre desse lado aqui, né? Do lado esquerdo. E a cor amarela, ela sempre representa um input de color. Ou seja, quando você coloca alguma coisa aqui no input amarelo, o Blender ele está esperando que você dê uma informação de cores para ele. Ou seja, uma informação de RGB. Então, por exemplo, tanto que aqui está meio na cara, né? Aquele meio que se entrega, que você tem aqui, ele é amarelo, e aqui do lado ele tem uma base color, que você pode modificar aqui, e essa base color ela até modifica ali, né? Você pode modificar ela aqui assim. Como você pode colocar aqui uma textura para que seja informação de cor? Por exemplo, vou colocar aqui Shift A, Texture, Image Texture, e vou colocar aqui uma imagem qualquer, por exemplo, uma textura qualquer aqui. Textura couro, por exemplo. Qualquer uma serve. Beleza? Agora tem uma textura e eu vou conectar essa textura a essa base. E aqui o que vai acontecer? O meu objeto vai ser envolvido por essa textura. Isso porque aqui eu tenho um input que tem as cores, né? Tipo o mapeamento das cores que ele quer, o mapeamento das cores que serão inseridos, né? Ele pega essa cor, processa, ou seja, dentro desse node aqui tem um programa que processa isso, né? Tem uma programação, e me dá o output de um material de couro, nesse caso, porque eu coloquei uma entrada de couro, né? Certo? Ok, então amarelo para o Blender, para qualquer versão do Blender, se eu não me engano, qualquer versão do Blender que você olhar, o amarelo é sempre um input de cor, ok? Quando você tem a cor cinza, aí ele não está esperando um input de cor, ele está esperando um input de valores entre 0 e 1, ou seja, é uma escala de cinza, digamos assim. Para demonstrar para vocês como que isso aqui funciona, eu vou utilizar como exemplo o Roughness aqui. Então, tipo, como você pode ver, aqui o Roughness, conforme eu reduzo ele, o Roughness ele é a rugosidade, ou seja, o quão áspero o meu material é. Conforme eu reduzo ele, ele fica menos áspero, ou seja, parece mais brilhoso, e conforme eu aumento, ele fica menos brilhoso e a luz se dispersa sobre o objeto, tá vendo?
Então, o Eevee nos permite ver isso em tempo real, né? O que é muito bom. Então, tipo, o que ele espera é isso. Quando eu coloco uma imagem, ou seja, quando eu coloco uma imagem nesse tipo de entrada, o Blender ele vai pegar os valores dessa imagem e vai considerar esses valores como valores preto e branco. Ele não vai considerar esses valores como valores de cor. Por quê? Porque tudo que é cinza no Blender representa valores entre 0 e 1. Representa tons de cinza, ok? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, né, esse shader aqui, eu vou duplicar esse shader não, nessa imagem, dupliquei ela com Shift D e eu vou plugar ela no meu Roughness. O que o Blender vai fazer é tentar interpretar essa imagem na forma de tons de cinza, ok? Eu vou demonstrar isso para vocês através de uma Color Ramp. Converter, Color Ramp. Colocando aqui, como você pode ver, a imagem que originalmente... Ó, eu conectei ela aqui até essa saidinha aqui. E a imagem que era originalmente uma imagem colorida, né? Que eu tô utilizando o Node Angler, né? Então, se você der Ctrl Shift e clicar, ele mostra para mim o Node pulando sobre tudo. Mas enfim. A imagem que era originalmente colorida se converteu numa imagem preto e branca. Exatamente porque aqui era uma cor e essa cor foi enfiada num input de tons de cinza. Então, quando você fizer isso, haverá uma conversão de cor para tons de cinza. O tom de cinza aqui ele até dá uma saída de cor. Ok, por quê? Porque aqui no Color Ramp você pode modificar as cores, né? Você pode colocar um monte de cor aqui, por exemplo. Então, tipo, dá para você zoar o Color Ramp e criar uma coisa muito louca aqui. Mas no final, isso aqui vai ser totalmente inútil para o Roughness. Por quê? Porque o Roughness ele espera para você valores entre preto e branco. Então não adianta você enfiar um monte de cor aqui. Porque ele não lê cor, ele lê preto e branco. Entendeu? Ok, a última cor que você precisa identificar no Blender é esse aqui. Esse roxo ou azul, não sei. Essa corzinha azul, ela representa uma coisa chamada vetor. E o que é vetor? Vetor ele não é exatamente uma entrada de cor. O vetor ele é uma entrada que utiliza parâmetros de RGB, né? Parâmetros de RGB, para dar posições numa grid 3D. Falei complicado? Sim, mas é exatamente isso que ele faz, né? Tipo, você vai dar uma informação RGB, ou seja, uma informação de cores, mas ele vai interpretar essa informação de cores não como cor, mas sim como posições. E é exatamente por isso que os vetores, né, ou seja, uma entrada de vector, vai ser exatamente a entrada que você vai utilizar para normal map e também para displacement. Por quê? Porque originalmente o Blender utilizava o displacement em tons de cinza. Ele ainda aceita displacement em tons de cinza, tá? Só para que vocês entendam isso. Por exemplo, eu vou ligar aqui a minha imagem, né? Aqui no displacement e vocês vão ver a mágica acontecendo. Olha só o que aconteceu com a minha imagem. O que aconteceu com a minha bolinha, né? A minha bolinha, ele pegou... O que aconteceu aqui? O Blender pegou a informação que estava aqui nesse node. Eu conectei ela no displacement. O displacement, como ele ainda lê, né, o tons de cinza, ou seja, o 0 a 1, ele considerou todas as posições dessa cor aqui do couro como tons de cinza e converteu isso em displacement map para mim. Ou seja, agora parece que tem várias rugas, né, na minha bolinha. Ok? E é exatamente isso que ele fez. Eu também posso utilizar vetores, né? Tanto que eu posso vir aqui em vector, que são os vetores, ou seja, tudo que é azul está aqui, né? Que são vetores. Coloco aqui, por exemplo, um displacement vector, né? E aqui ele até já faz essa conversão para mim de uma forma um pouco melhor. Em vez de eu colocar isso em nome, eu posso colocar aqui em height, por exemplo. E eu posso fazer as alterações aqui que eu quiser. Né? Reduzir a escala, por exemplo, e você observa que ó, conforme eu reduzo a escala, ele reduz o efeito. Então, tipo, no caso eu já estou falando de operadores. Eu pulei um pouco as coisas, mas vamos seguindo, né? O importante é que vocês saibam que o vector, ele lê valores de cores, mas como valores, não como cor, mas sim como posição. Eu vou demonstrar isso com uma textura de alta qualidade, ok? Nós temos aqui a nossa bolinha, e eu vou colocar uma textura de concreto nessa bolinha. Para isso, deixa eu acessar aqui a minha área de trabalho. Vamos ver aqui nessa casa moderna, texturas. Eu vou utilizar esse concreto aqui. Ok.
Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários mapeamentos para esse concreto, né? Mas um mapeamento que vai nos importar agora vão ser dois. O albedo, que é nada mais, nada menos do que a cor do material, e o normal map. Eu vou abrir ele aqui para que vocês possam ver. O normal map você vê que ele é esse tomzinho meio arroxeado, meio azulzinho, parece que tem um rosinha ali perdido no meio. Ele é exatamente para isso. É porque essas cores que o normal map utiliza, como vocês podem ver, vou até me aproximar aqui, são esses tons que ele utiliza que vão dizer ao Blender, ou a qualquer software que utilize o normal map, onde que a minha geometria, ou seja, onde é que a minha luz vai ser mais ou menos incidida, onde que há todos aqueles detalhes, aquelas craves mesmo, sabe, no material. E é através desse processo. Então, tanto que uma coisa que você pode até relacionar é que normal map é roxinho, e no Blender, como você pode ver aqui, a entrada de vector é roxinha. Então você meio que pode relacionar uma coisa com a outra, sabe? Então pode ser um jeito até de você meio que decorar isso. Mas enfim, vamos lá direto ao assunto. O que eu vou fazer aqui? O Blender permite a gente arrastar, né? Então eu posso aqui segurar e arrastar aqui para dentro. Eu vou colocar aqui a minha cor com a minha cor. Então amarelo com amarelo significa que ele vai ler a cor e vai interpretar a cor e beleza. Então aqui eu tenho a minha bola de concreto, né? Tenho uma esfera de concreto. Ok, agora eu vou pegar o meu normal map e eu vou colocar o meu normal map aqui no meu normal map, né? E agora observem o que vai acontecer. Cliquei, coloquei, e como vocês podem ver, what the fuck, né? Tipo, que bug é esse? Isso por quê? Porque eu tenho uma cor, e essa cor ela está sendo colocada em um vector. Ou seja, não há uma conversão direta de cor para vector. Por isso o Blender dá o quê? Ele me gera um erro, porque ele não está entendendo o que diabo é isso, sabe? Ele está fazendo o melhor que ele pode, mas infelizmente o software 3D ele não é um vidente. Ele precisa que você informe a ele as coisas da melhor forma possível. Para isso, eu preciso de um conversor. Então eu preciso de um operador. E o operador ele serve para o quê? Ele serve para você pegar um input, ou seja, uma informação, converter isso e jogar um output para operar sobre essa informação e jogar um output útil para o nosso uso. Nesse caso, eu vou utilizar aqui um operador de vector, que será o normal map, que é exatamente o que eu estou trabalhando, certo? Então, agora, como você pode ver, a nossa esfera agora ela tem um pouco mais de sentido. A gente vê aqui que o nosso normal está um pouco alto. Eu posso reduzir isso aqui para alguma coisa entre aqui, 0.4. E você já pode observar que a luz ela já começa a incidir corretamente de acordo com o meu normal. Vamos aqui até reduzir um pouco o roughness para que seja mais claro. Ó. Você pode ver, a luz ela interage com o meu material. E ela interage dessa forma não por geometria. Como você pode ver, está vendo como ela interage com as craves, olha lá, como ela tem um espéculazinho sobre essas regiões. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem. E é exatamente isso que o Normal Map faz. Ele nos permite que essas craves, né, que essas ranhuras, sejam mostradas no nosso material. No caso aqui a textura não tem tanta qualidade, é uma textura de apenas 1K, mas já é o suficiente para demonstrar para vocês o que eu estou falando. Se você colocar uma textura de 4K aqui, vai ser surreal, vai ser muito mais lindo. Né? No caso que eu estou utilizando uma textura mais simplesinha. Mas então, isso aqui já explica basicamente o que nós temos aqui. Nesse caso aqui, essa textura, um input, que é um operador, que é uma entrada de informação, ou seja, tem informação aqui dentro. Aqui eu tenho um operador que está convertendo essa informação de cor para uma informação de vector, ou seja, criando o meu normal map. E finalmente colocando isso aqui, né, na entrada normal map desse Principal Shader, e ele pega e envia isso aqui para a nossa esfera, né, no caso. A última cor que você tem que entender é essa corzinha verde. Essa corzinha verde no Blender, ela significa shader. Então, por exemplo, aqui eu tenho um shader, e todo shader ele sai uma corzinha. Tanto que aqui, ó, ele tem até ele é verdinho agora em cima, exatamente para que você tenha noção de o que é o que, né? Então, tipo, tudo que é verdinho é shader, ok? Tudo que é verdinho é shader. Esse amarelinho aqui é entrada, né? Entrada de textura. E esse roxinho, ele é vector. Ou seja, ele pega uma informação de cor e converte ela para posição, ok? Então, beleza. Aí você fala assim, pô, massa, Augusto, entendi, legal, mas como que diabos eu vou começar a aplicar isso? Como que isso me torna mais criativo? Como que isso me faz ser um artista melhor, né? Porque, tipo, até agora tudo que eu vi aí foi meio que complicação, entre aspas, né?
Então, bom, é agora que vem o pulo do gato, digamos assim. Os shaders, eles nos permitem ser organizados, né? Eu vou fazer aqui uma modificação nessa bolinha. No momento atual, o Blender 2.8 aqui, ele vai ter pra gente, por exemplo, um shader chamado Glass Shader. O que esse Glass Shader é? Ele converte informações de cor, né, que você inserir aqui, em um shader, ou seja, como eu falei, tudo que é verde é shader, e você liga o seu shader à sua superfície e você tem uma bolinha de vidro. Entendeu? Nessa bolinha de vidro você tem o IOR, né, que você pode aumentar ou diminuir. O IOR da água seria 1.33, se essa esfera fosse uma esfera de água. A gente pode reduzir aqui, ó, e a gente vê como o IOR modifica a nossa esfera. Aqui tem o Roughness, que ele aumenta o quão embaçada ela será, tá vendo? E a partir disso aqui você fala, pô, beleza, agora eu tenho um Glass Shader, ok, eu tenho um vidro. Pronto, acabou. Tá aí meu vidro. Beleza. Haverão mais configurações, claro, dependendo do caso que você está trabalhando. Mas essa é uma das principais vantagens de trabalhar com shader. Quando a quantidade de informação na tela vai ser sempre a quantidade necessária para poder executar a operação. Então, você não tem que ficar se preocupando em fazer 1 milhão de coisas e tal. Eu vou até modificar esse shader aqui, agora eu vou mudar ele para Principled de novo. E dessa vez eu vou transformar ele num shader metálico, né? Vou aumentar esse aqui para Metallic. Então, vou colocar o Metallic de 0 para 1, e agora ele é completamente metálico. Se reduzir o Roughness aqui, você vê uma esfera, né? Uma esfera cromada. Beleza. Voltando ao assunto. Você pega e fala, putz, e agora? Como é que eu vou ser mais criativo com isso? Como que eu posso ser mais criativo? Como que eu posso trabalhar com isso para poder, sabe, transformar o meu workflow? Então é o seguinte. Para você começar a ser mais criativo com esse tipo de coisa, você precisa aplicar o seu entendimento dentro do Blender e começar a fazer brincadeiras. Por exemplo, eu já sei que o Normal Map ele é posição e ele só aceita vector, ok? Eu sei que existem operadores diferentes, né, dentro do vector, e eu vou brincar com um operador chamado bump. O que esse operador bump faz? Eu posso inserir um valor de height nele, de altura, que no caso, como você pode ver, se é cinza, é de escala de cinza, né? Então ele é preto e branco, 0 e 1. E eu posso linkar isso no normal. Ok, vou linkar esse normal aqui e aqui. Nada vai acontecer, por quê? Porque eu não tenho informação nenhuma nesses inputs. Ok, e o Blender ele já nos fornece aqui na aba de texturas várias texturas malucas para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Eu vou começar com a penúltima, a Voronoi Texture. Clicando Ctrl Shift Click, eu vou ver o que a Voronoi faz. E a Voronoi é isso, ela é uma textura procedural, ou seja, ela é uma textura que é gerada a partir de um cálculo matemático. Então, para vocês que não sabiam o que era procedural, procedural é isso, coisas que são geradas por cálculo, ou por processos, né, na verdade, que vem procedural, de processo. Então, bom, eu posso aumentar a escala aqui, diminuir da minha bolinha. Eu posso modificar aqui o tipo de cells, né? Posso modificar aqui o tipo dela. Posso colocar aqui Intensity, Distance. Eu posso modificar aqui as distance dela, colocar diferente, aumentar aqui o expoente. Enfim, eu vou montar ela aqui em Distance, eu montei ela em Closed, e vou aqui aumentar aqui e deixar ela meio que assim, parecendo uma coisa meio viva, né? E beleza. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar isso daqui, que é uma informação de cor, como vocês podem ver, e eu tenho uma informação de FAC, ou seja, da mesma forma como eu tenho uma cor saindo aqui, eu tenho FAC, que é o tom de preto e branco. Então, como vocês podem ver, é basicamente igual, né? Então, o que eu vou fazer aqui vou pegar essa informação que está aqui e vou conectar ela, o FAC dela, que é o meu tom de cinza, no height. E o que vai acontecer é isso. Ou seja, como vocês podem ver, essa é mais ou menos a ideia de por onde você começa a ter umas maluquices dentro do Blender, entendeu? Então vou até aqui, eu vou reduzir bastante aqui e deixar ela bem maluca, né? Isso aqui eu tenho uma Voronoi Texture no meu Normal Map, e isso cria esse efeito bem louco, né? Esse efeito bem maluco na minha malha. Ok, mas você fala, putz, mas isso aqui não é o bastante, eu ainda não consigo visualizar como que eu posso ser criativo com isso. Ok, beleza. Então, uma das coisas que você pode fazer é que, por exemplo, em softwares que permitem que você tenha apenas uma entrada de imagem, toda aquela lista de coisas, você não vai ter, por exemplo, a possibilidade de juntar 4, 5, 6 imagens numa mesma coisa só, sabe? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma zoeira.
aqui em Texture, e agora eu vou enviar aqui mais uma das texturas procedurais. No caso vai ser a Musgrave Texture. A Musgrave Texture, ela me dá esse efeito aqui. Ela tem várias configurações, né? Você pode mexer aqui ó, e descobrir o que essas configurações faz. Tem aqui a dimensão, aqui tem essa aqui que deixa ela mais bagunçadinha, como se ela estivesse meio molhada, sei lá. Laconite. Aí tem o offset, que você também pode mexer, eu vou deixar em 1. Tem o ganho também, que você também pode mexer, eu vou deixar em 1. E no caso, eu quero aqui misturar essa Musgrave Texture com essa Voronoi Texture. E para isso eu preciso de um operador que misture isso. Para misturar isso, eu venho aqui nas minhas operações de Color, onde eu tenho os operadores de Color, que são todos os operadores que me permitem modificar as cores, né? Então tem vários operadores aqui. E eu vou utilizar um que é muito importante no Blender, que é o Mix RGB, que ele é basicamente o nosso Node Photoshop. Por que Node Photoshop, Augusto? Porque ele nos dá as operações do Photoshop. Ó. Se você entrar no Photoshop, isso aqui é tudo que você pode fazer com uma imagem dentro do Photoshop, sabe? Você pode dar mix, overlay, multiply, dodge, burn. São as operações de imagem que você tem no Photoshop, ok? Beleza. Então agora eu vou misturar esses dois. Vou colocar aqui. E eu quero ver o que acontece se eu misturar esses dois, tá vendo? Eles estão misturados e eu estou tendo de output aqui, ó, só eles dois. Eu não estou focando no Principal Shader agora. Vamos lá. Aqui eu misturei ambos. O que acontece se eu aumentar a escala desse aqui? Ó? Eu começo a ver o que está acontecendo, tá vendo? Eu começo a ver como que um interage com o outro. Como vocês podem observar, ó, tá vendo lá? Aí eu posso modificar quem é que tem mais intensidade aqui, ó, um sobre o outro. Vou deixar o meu Voronoi com um pouco mais de intensidade. E quando eu verificar o que isso está fazendo com o meu normal, olha o que aconteceu com a minha bolinha. Vou modificando os valores para vocês verem. Ó. Tipo, maluquice, né? É um efeito visual bem louco e, tipo, não é um efeito inútil, né? Como você pode ver. Isso aqui você pode fazer várias coisas. Você pode fazer animações, porque, por exemplo, você pode clicar nisso aqui, você pode apertar a tecla I e colocar como fala? Colocar um keyframe aqui para poder animar isso aqui e fazer uma animação, tipo, isso aqui tremendo, por exemplo. Então, tipo, agora, por exemplo, se você fazer uma coisa mais tranquila, como um vidro, sei lá, você tem uma esfera e essa esfera, eu vou até mutar isso aqui, e você simplesmente só quer que ela tenha esse efeitozinho, né, para poder ser um pouco mais bonitinha. Então, tipo, você tem várias possibilidades. As possibilidades são literalmente infinitas. Eu posso vir aqui em Texture, posso colocar uma Noise Texture, olha o que essa Noise Texture faz, né? Ela cria um noise, o FAC dela, no caso aqui, ela cria um noise de preto e branco. Posso aumentar a escala dessa noise, eu posso deixar ela aumentar os detalhes dela, ó. Você vai ver, eu posso aumentar a distorção dela para ela ficar meio bugadona, ó, meio bologona e tal. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, que eu posso vir aqui no Converter, que são outros operadores, e utilizar uma Color Ramp. Com a Color Ramp, eu posso ir modificando aqui, ó, eu posso aumentar o contraste dela, deixar ela mais contrastada, por exemplo. É com esse tipo de node aqui que as pessoas ficam brincando na internet, fazendo planetinhas, por exemplo. Fazendo luzes de planetas e tal, só treinando, sabe? Então, por exemplo, agora eu misturei uma na outra, agora eu tenho aqui uma Noise Texture com uma Musgrave Texture, né, misturadas aqui, e eu já consigo ir testando, sabe? Vendo o que uma causa na outra, aí, vendo o efeito que elas geram. E aqui, quando eu for aqui no final, eu posso simplesmente vir aqui e ver a minha esfera de vidro completamente louca, né? Minha esfera de metal, na verdade, completamente louca. Vamos brincar um pouco aqui com a cor desse metal, vamos deixar ele um pouco mais escuro, reduzir um pouco o metallic. Deixar ele aqui em 0, deixar aqui um dielétrico agora, né? Mudar essa cor, deixar aqui um marrom, por exemplo. Eita. Ele não está interpretando bem as cores, talvez porque o meu roughness esteja muito alto. Esse Blender 2.8 está sendo Blender 2.8 com a gente agora, hein? Mas enfim, eu vou mexer aqui na textura de novo para vocês darem uma observada. Ó, se eu mexo na escala, olha o que acontece. Se eu mexo nos detalhes, você observa o que os detalhes fazem. Se eu mexo na distorção, ó. E nisso que você vai ter a possibilidade de ser criativo com a sua textura, entendeu? Tá. Agora para a última dica, que vai ser a dica prática disso aqui, de como que eu posso utilizar isso num projeto mais real, digamos assim.
que é a dica de como eu uso isso em muitos dos materiais que eu trabalho no meu dia a dia, né? Existem materiais e texturas que são materiais para o trabalho com arquitetura, né? Por exemplo, tem essa textura aqui uma textura de qualidade para poder fazer uma parede, por exemplo. E eu vou utilizar ela aqui, só que uma das coisas que traz realismo é você colocar um pouco de sujeirinha, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma texturinha de madeira, ok. Eu tenho aqui a minha textura, meu normal map, que eu vou adicionar também. Vou fazer com o mesmo esquema, ó, normal map. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quando você quiser utilizar isso aqui, transformar essa saída aqui numa saída cinza, digamos assim, você pode simplesmente clicar aqui e colocar em non-color data. E isso é a boa prática, digamos assim. Eu coloco aqui no normal map e pronto. Agora eu tenho aqui a minha textura de madeira com as craves dela certinha. Eu vou reduzir o roughness para que você possa enxergar bem, ó. Você pode ver, ó, a luz interage aqui. É só uma interação da luz, não uma alteração da geometria, mas já é bem legal. Ok. Uma coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um Ctrl+T, que é criando um Mapping Node e um Texture Coordinates. Esses dois nodes, eles são nodes de posicionamento, que o Texture Coordinate é um input, né? Input, Texture Coordinate, ou seja, é uma coordenada da textura, que ele faz exatamente o que o nome dele diz, seta as coordenadas da textura. E o Mapping Node é um mapeamento, que é exatamente o operador, como você pode ver, ele é um vector, né? Ou seja, se ele é um vector, ele vai ser um operador de posição, né? Como eu falei para vocês, de posição. E ele serve para definir a posição das coisas, né? Por exemplo, se eu mexer, como ele é roxinho, né? Roxinho define posição, ó. Se eu mexer aqui na rotação, por exemplo, ele vai rotacionar a minha textura, tá vendo lá? Só que isso é uma coisa maluca que você está vendo, é que tipo, ele está rotacionando, mas o meu normal map está no mesmo lugar. Isso porque esse operador só está agindo, como você pode ver, ele só está agindo sobre a minha imagem. Se eu quiser que o meu operador de mapping, ou seja, de mapeamento, opere também sobre a minha textura, o meu normal map, eu tenho que conectar ele nos dois. Agora, quando eu rotacionar ele aqui, ó, ele vai nos dois ao mesmo tempo. Mas no caso eu quero usar aqui ele para escala. Eu vou selecionar os três, né? É só clicar, segurar e arrastar. E vou digitar 4. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha madeira, né? Como ela está na distância maior, a qualidade fica até mais interessante, né? Olha como fica gostosinha de olhar. Beleza. E como vocês podem ver, já é um resultado relativamente bom, né? Já é um resultado bem aceitável. Mas uma das coisas que traz muito realismo é o roughness dos materiais, né? E o roughness é nada mais, nada menos do que aquela sujeirinha sobre a superfície. Por exemplo, a tela do seu celular. Quando você passa ela pela luz, você vê que tem as várias marcas do seu dedo ali. É um detalhe que você não olha com frequência, mas é um detalhe que faz a diferença para você. Então, eu posso gerar proceduralmente um roughness para a minha cena. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui Shift A, eu vou adicionar um operador de texturas, né? Ou seja, eu vou aqui adicionar uma textura. E essa vai ser a textura procedural de noise, que vai ser a textura que vai criar esse efeito aqui. Esse noise, essa bagunça de cores. Só que eu vou utilizar o FAC, que é essa bagunça preto e branca, ok? Então eu vou pegar este FAC e vou conectar esse FAC, que é um output cinza, ou seja, um output de valor entre 0 e 1, de escalas de cinza, e vou colocar esse valor no meu roughness. E esse valor agora, ele vai operar, né, com esse valor aqui, ele vai operar sobre o meu roughness, me dando o quê? Me dando brilhos em posições diferenciadas. Como vocês podem observar, observem onde que brilha mais e onde que brilha menos, tá vendo? Eu vou aumentando a escala e vocês vão reparando, ó. Esses são como se fossem as marquinhas, tá vendo? Aqui, ó, um pouco menos de marquinha e tal. Exatamente isso que esse Node faz, tá vendo? Isso aqui é muito bom, por exemplo, um copo de vidro, você colocar aquele embaçadinho no copo de vidro bem suave. Aí eu posso aumentar o detalhamento aqui, por exemplo, ou diminuir, né? Que aí eu tenho partes mais brilhantes, mais proeminentes, né? Então, tipo, aqui é um jeito de você utilizar a textura procedural de forma no mundo real, digamos assim, né? Então aqui, ó, tô aumentando aqui, você tá vendo ali que o roughness, né, do meu material está mudando. Então aqui eu tenho um material bem mais interessante, né? Então eu posso ir mexendo aqui na escala dele até encontrar um valor que me agrade, né? E a partir desse valor
deixar ele aqui. E eu ainda posso fazer outra coisa, né? Como eu falei para vocês, eu posso vir aqui em Shift A, Converter, que são operadores, e Color Ramp. E com a Color Ramp eu posso ajustar o contraste da minha textura, né? Movendo aqui, ó. Posso deixar mais contrastado, por exemplo. E quando eu deixo mais contrastado, olha o que acontece. Eu fico com o material mais brilhoso ou mais rough, tá vendo? Isso aqui é uma técnica muito universal que eu utilizo para fazer os materiais das minhas cenas, por exemplo. Olha que resultado interessante que a gente tem para uma simples bolinha, por exemplo. Então, tipo, você pode aplicar esse tipo de maluquice, por assim dizer, em qualquer material. Por exemplo, eu vou até zoar aqui agora, vou trocar esse shader aqui de Principled, e quando você aperta Shift S sobre o shader, você tem aqui, ó, Switch Type To, ou seja, você troca o shader. Então, eu aperto Shift S e eu vou colocar, eu vou substituir agora o meu shader de Principled por um shader de Glass Shader. E vamos ver a zoeira que isso vai dar. No caso aqui um feio errado, isso aqui tem que ser no normal. E, uou! Não deu muito certo, né, como a gente pode ver. Vamos ver o que deu errado aqui, o que não deu. Não. Provavelmente a cor, né, porque o vidro está muito escuro. Vou tirar a cor para ver como que é. Pronto. Ok, agora a gente tem um vidro de madeira. Um vidro com textura de madeira. O Gunter. Vou colocar aqui. Isso. Nossa. Enfim, como você pode observar, você pode fazer várias coisas diferentes através do Principled Shader. Não, perdão, através de você realmente modificar, né, modificar o tipo de textura que você está usando no procedural e tudo mais. E deixa eu só conectar isso aqui, porque essa madeira ela está totalmente crua. Tá, aqui, beleza? Então agora, por exemplo, aqui, como você pode ver, o Roughness. Eu posso até modificar esse Roughness aqui, eu posso utilizar o Shift S de novo para modificar. E modificar ele aqui em textura e vou adicionar a textura de Voronoi, né, que é aquela textura que a gente testou no início. E olha a doideira agora que isso aqui fica, né? Vou reduzir aqui um pouquinho. Olha a doideira que isso aqui fica agora, tá vendo? Tipo, olha que maluquice. É como se tivesse um chão molhado, sabe? Como se tivesse aquelas puddles no asfalto. Então, tipo, as possibilidades são infinitas. Depende de duas coisas. Depende de você sentar, testar, verificar o que é legal, compartilhar os seus nodes com outras pessoas, para que outras pessoas mostrem os nodes como ela fez. E você ir lendo o node, e como você pode ver, o node ele é uma cadeia de informações, tá vendo? Então, tipo, por exemplo, eu vou pegar essa parte aqui de cima só e vou exemplificar para você. Então, eu tenho aqui um input, né, que é o text coordinates, que ele é o input, aqui, ó, coordenadas da textura, que ele vai dar as coordenadas da textura baseada em um dos vetores que você escolher, seja ele o generated, que é gerado aqui no material, seja ele o normal, seja ele o UV, seja ele o objeto, a câmera, etc. Eu vou até colocar em câmera para você ver, ó, a maluquice que vai dar. Colocando em câmera, a textura se mexe junto com você, ó. Ela está sempre olhando para você, tá vendo? Colocando em câmera, a textura fica sempre de frente para você. Vou até colocar aqui para vocês terem noção, ó. Ela está sempre olhando para você. Ela nunca para de olhar para você, tá vendo? Então, tipo, tem várias possibilidades aqui. Então, o negócio é você ir testando e conhecendo, lendo principalmente, porque não tem como, por exemplo, chegar para você e aqui fazer um vídeo bem monótono. Ah, o Generated serve para isso. Ah, o Normal serve para isso. Tipo, esse vídeo já é brutalmente grande, sabe? Mas já é uma introdução perfeita. Então, por exemplo, você quer saber como que o Node funciona? Você tem que pesquisar ele no manual do Blender, né? Mas enfim, eu vou... Perdão. A última coisa que eu vou ensinar para vocês é referente ao que está acontecendo aqui, e eu vou mostrar para você como que você pode pesquisar para entender o que os nodes fazem, ok? Então aqui, o input de coordenadas da textura, ele está enviando a posição, né, baseada na UV do meu material, que é a textura UV, né? Vou até abrir para vocês aqui, aqui, beleza? Então no modo de edição, que é isso aqui, que é a projeção disso aqui, que é 3D, em uma projeção 2D. Esse é o UV, projeção de uma coisa 3D em 2D, ok? Então, baseada nisso aqui, eu estou mapeando, eu estou aumentando a minha escala vezes 4 em todos os eixos, x, y e z, beleza? Eu estou alterando, aí o que eu estou alterando aqui é isso aqui, que é a minha textura. Eu estou enviando essa textura para o meu Principled Shader, que ele tem todas essas opções, e finalmente pegando esse meu Principled Shader e mandando para o output, ou seja, a saída final do meu material, ok?
E assim eu tenho um material. Última coisa desse vídeo, como pesquisar os nodes, como entender, né, quando você quer entender o node. Aqui está a sua arma secreta. Toda vez que você quiser saber sobre o node, você vai vir em Blender, digitar Blender, manual e dar Enter. Você vai entrar no manual e você vai digitar aqui, por exemplo, Voronoi, que é a textura que a gente estava procurando, né? No caso, o nome dela é Voronoi Texture. Tá certo, escrevi errado. Voronoi, ok. Beleza, e aqui ele vai te dar, por exemplo, aqui, ó, Voronoi Node. Clico nele e ele vai explicar para você todas as opções que o Voronoi Node tem, ok? Então, por exemplo, aqui, outra aqui é... Vamos ver aqui uma outra textura que a gente pode pesquisar. Vamos supor que... Vamos pegar uma aqui que a gente não conhece, que eu não apresentei nessa aqui, por exemplo. Um shader, vamos pegar aqui, por exemplo, uma Emission Shader. Beleza, vamos lá. Então, a gente vem aqui. Emission Shader. Entrando no manual. E aí a gente vai atrás dos tipos de emissão que ele dá. E aqui ele mostra aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma figurinha de Node e ele vai explicando pra gente. Ah, mas eu não leio inglês. Cara, tá em 2018. Clica com o botão direito na tela, traduzir para o português e seja feliz, ok? Então, gente, é isso. Eu espero que isso tenha desmistificado os nodes para muitos de vocês. Isso aqui foi uma aula bem introdutória, exatamente para que você possa compreender como que funcionam os nodes, para que você possa entender o que são entradas, o que são saídas, entender, por exemplo, as cores, né? Que amarelo é para cores, aí azul é para vetores, ou seja, para posições, e cinza é para escalas de entre 0 a 10, escalas de cinza, né? E que o verde é sempre a saída de um shader. Então, tipo, coisas como essa que abrem o caminho para você entender o que liga com o que, eu acho que já são coisas úteis. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, pelo menos para te dar uma palhinha de para que servem essas coisas, de como que funciona, para demonstrar que é útil, para demonstrar que quando você aprende é muito mais gostoso de trabalhar. E mais importante, se isso aqui foi realmente útil para você e você gostou do que você assistiu, se inscreve nesse canal, vai ter muito mais vídeo desse tipo aqui nesse canal. Clica no gostei aí embaixo, comenta aí todas as dúvidas que você tiver, que a sua dúvida que você comentar pode virar um vídeo meu no futuro. Então, tipo, se você digitar uma dúvida e eu achar que a sua dúvida vale um vídeo, eu faço um vídeo e marco você, entendeu? Então, é isso. Muito obrigado por você que ficou aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o tal do sininho aí para você ver quando eu lançar os próximos vídeos. Um forte abraço para você. Me procura aí nas redes sociais ou me manda e-mail, qualquer coisa. E até a próxima. Valeu e até mais.